Olá, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o Natal, as comemorações, começaram aí de fim de ano? Espero que todos estejam bem, tá? Eu tô passando por aqui para falar com vocês sobre o poder do sal. Tinha ficado de gravar este vídeo em um outro momento, mas minha vida, como sempre, fim de ano é uma loucura, falta de tempo, falta de ficar só. Então, tirei uns tempos para ficar em casa, já tinha preparado o material, então vou passar esse vídeo para vocês porque ele é importante para o começo do ano. A gente fazer algumas limpezas, usar da maneira correta, para o ano que vem já entrar com o pé direito, né? Não, com os dois. Já lembrei de um negócio? Então vamos lá. Vou falar sobre o poder do sal em algumas perspectivas em outras religiões, tá? Em outros setores da magia, do ocultismo e de religiões cristãs. Então eu fiz um compilado de informações, depois vocês podem pesquisar nos livros que eu vou indicar aqui. Não reparem que eu estou derretendo, está um calor infernal. Então vamos lá. O poder do sal. Você sabia que o melhor e o maior ingrediente, mais importante instrumento de magia está na sua cozinha? Então, é um instrumento de proteção e transformação espiritual e que existe e está bem aí na sua cara e muitas das vezes você não sabe muito bem o que fazer, sabe muito mais assim o básico do básico que a gente aprende com nossa mãe, com nossos parentes, com nossos avós, né? E o sal, ele é comumente usado só na alimentação, mas é muito subestimado por causa disso, por ser tão popular, né? Por todo mundo tem. Então, ele guarda segredos ancestrais que foram usados por diferentes culturas ao longo de muitos séculos e nem todo mundo entende por que o sal é tão importante e eu vou explicar para você. O sal, o que ninguém te conta é que esse simples tempero carrega poderes capazes de proteger sua alma, proteger ambientes e reverter maldições, considerado como uma arma espiritual pelos povos antigos. O sal na criação e o significado espiritual. O sal na cultura cristã. Na Sagrada Escritura, o sal aparece como um símbolo de aliança, pureza, fidelidade e sabedoria. No Antigo Testamento, o sal simbolizava uma aliança duradoura. É a aliança perpétua do sal diante do Senhor. Números 18, 19. Estou passando umas perspectivas, tá? Não é que eu seja cristã, mas se vocês quiserem pesquisar no livro bíblico, vocês vão achar a importância que ele tinha. Uma das passagens mais conhecidas está no ensinamento de Jesus. Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Aqui, o sal simboliza a sabedoria, discernimento espiritual, fidelidade, permanência na fé, pureza, afastamento do pecado, sacrifício e entrega de compromisso com Deus, tá? A missão dos cristãos no mundo é representado a pureza e a resistência e a longevidade da fé, pois o sal não apodrece. É um cristal, ele não apodrece. Ele pode derreter, depois ele densifica novamente na mesma quantidade. Ele não apodrece, tá? A responsabilidade de dar o sentido, sabor e valores à vida. O compromisso de viver segundo o Evangelho. O sal usado no... Agora eu vou falar sobre o sal usado nos rituais cristãos, tá? Ele é usado em várias vertentes. Como eu disse, ele é muito antigo, todo mundo sabe o significado e cada um usa a sua maneira. Mas é mais ou menos o mesmo sentido, tá? No batismo, especialmente na tradição católica antiga, o sal é colocado na boca do batizado como símbolo de sabedoria divina e proteção contra o mal. Você já pensou tacar um puxo de sal dentro da goela da criança? É que antigamente, gente, eles batizavam adultos, que já sabiam o que queria, não batizavam crianças que não faz ideia do que está acontecendo. Então, as tradições antigas eu acho que eram mais corretas, né? Você sabe o que você quer ser. Aí eles só batizavam adultos, tá? Exorcismo e bênçãos. O sal é abençoado e usado como sinal de pureza espiritual, defesa contra influências negativas. Basicamente o que a gente faz aqui. Tem outros sentidos, tá? Que a gente pode usar na magia. Eu vou contar para vocês. No Antigo Testamento, todas as ofertas eram acompanhadas de sal. Em Levítico 2:13 você vai encontrar essa passagem, tá? Da explicação disso e que eles faziam realmente isso, reforçando o seu valor sagrado. Na cultura hindu, vamos falar no hinduísmo, de que maneira que o sal era usado. O sal, especialmente o sal marinho ou sal gema, senda, se escreve S-E-N-D-H-A, para quem quiser pesquisar, tá? Senda namak é associado à pureza, limpeza espiritual,
Atua como agente de remoção de impurezas sutis, os doshas energéticos. Ou seja, ele vai limpar, escutei um estalo, ele vai limpar o energético da pessoa, tá? Eles usavam para isso. Proteção contra energias negativas. Considerava-se que o sal absorve vibrações densas e influências maléficas. O equilíbrio dos 5 elementos, Pacha, Mahabhuta, relacionava-se principalmente ao elemento terra, Prithvi, promovendo a estabilidade. Dentro da cultura hindu, ele tinha essas relações, tá? Para quem quiser pesquisar, os nomes estão aí. Falei direito? Não sei, não sou hindu, não sou obrigada. Malemar tá saindo em português. Ó, o sal em rituais e práticas espirituais nos hindus, tá? No hinduísmo. É comum colocar recipiente de sal em casas ou templos para absorver energias negativas, harmonizar o espaço espiritual, restaurar o equilíbrio vibracional. Após certo período, o sal é descartado, pois acredita-se que ele acumulou energia. A gente faz isso quando a gente coloca um potinho de sal atrás da porta, depois a gente vê que ele já está todo cagado, né? Já subiu no copo e fala, vixe, a coisa tá feia aqui. Ele não limpa a energia quando você coloca ele como um filtro, tá? Ele é só um filtro para te mostrar quando a energia tá densa. Ele absorve e te avisa, ó, tá na hora de limpar, certo? Deixa eu ver se não tá, pra ver se não tava queimando a minha cômoda, porque eu fiz isso aqui esses dias e como tem umas... Melhor evitar, né? Vai que... Não, eu pintei essa penteadeira ontem. Se cai um fiapo de fogo aqui, eu tenho um ataque. Olha que linda. Depois eu explico para vocês, eu posto lá nas postagens do YouTube para vocês verem, tá? Então, aí a gente costuma pegar o sal e descartar depois que a gente vê que ele tá todo cagado, que ele subiu, né, no copo. Ah, o sal subiu, ele limpou o ambiente. Não, ele te mostrou que o ambiente está sujo, tá? Ele não vai fazer a limpeza, ele vai te avisar que é o momento de fazer a limpeza, tá? O sal simboliza o desapego, algo essencial mais simples. Equilíbrio entre prazer e disciplina, neutralização de excessos kármicos. Por ser indispensável à vida, mais nocivo em excesso, porque o sal ele é indispensável pra gente, tá? De preferência o sal grosso, tá, gente? Não fique usando sal refinado não, que eu já descobri que faz muito mais mal. Então, o sal ele é nocivo quando em excesso. A gente tem problemas cardíacos, problemas de pressão alta, então a gente sabe que o sal, em muita quantidade, faz mal, né? Mas ele é essencial. A comida sem sal, você sente fraqueza e cai dura, parece que você não comeu. Quando você corta o sal total da sua alimentação, ele é necessário, mas não pode ter em excesso. Gente, o cabelo está grudando, porque só tomo banho, lavo, não penteio, não seco, então ele não está belíssimo. Então, preciso ajeitar aqui. Então, por isso, ele representa a importância do caminho do meio. Nem muito, nem pouco. O meio, o centro, tá? Princípio central do pensamento espiritual indiano. Na cultura hindu, o sal é um agente de purificação espiritual, um elemento de proteção energética, símbolo de equilíbrio e simplicidade e consciência. Um instrumento ritual que conecta o corpo físico ao plano sutil. Aí vem a dica. Vai conectar o que você quer com aquilo que você pensa. Então, quando você estiver fazendo um ritual, coloque um punhado de sal para a estabilidade e materialização do que você quer. Aproveite agora no fim de ano, tá? Vai aqui. O sal como símbolo cristão entre os templários. Eles usavam muito, tanto que eles também recebiam como se fosse um salário, porque eles não poderiam ficar sem o sal nessas jornadas dele, né? O sal é muito energético, ele faz com que, o sal correto, tá? Ele faz com que os seus neurônios entrem em sinapses, para que você tenha pensamentos rápidos, para que você tenha agilidade de lógica, pensamento lógico. Sem o sal você começa a molestar, tá bom? Então os templários levavam sempre com eles, tá? Os templários, ó, o sal da terra. Os templários, que é aquele ditado lá no Levítico, acho, né? Os templários se viam como defensores da cristandade e implicitamente como guardiões da fé, instrumentos de preservação moral e espiritual. O sal simbolizava a preservação da fé contra a corrupção, disciplina espiritual, fidelidade e aliança com Deus, e essa simbologia era plenamente compatível com o ideal dos templários. O uso prático na vida templária era para alimentação e disciplina. O sal era essencial na dieta medieval, conservação de carnes e alimentos, pois eles viajavam muito, sem o sal não era possível carregar alimentos, tá? Ou conservar. Regulação alimentar em períodos de jejum. A regra templária
enfatizava a simplicidade, a moderação. Vamos lembrar que estamos falando do sal, tá? A simplicidade, a moderação, a ausência de excesso. Por sua capacidade de conservar, o sal era associado à permanência, à constância, resistência à decadência. Essas qualidades dialogavam diretamente com o ideal do templário de perseverança na fé. Agora eu vou falar para vocês a influência indireta em tradições posteriores, tá? Indireta. A releitura do sal pela Golden Dawn influenciou diretamente Aleister Crowley em Telema, Wicca via Gardner, magia cerimonial contemporânea, bruxaria moderna e neopagã. As consequências dessas práticas, da popularização do sal grosso, do sal marinho, foi uma dessas consequências, né? A partir do momento que começaram a entender que o sal tinha essa capacidade, essas propriedades e essa força energética, virou um oba-oba, todo mundo queria, todo mundo aprendeu sobre. Isso foi bom? Foi bom, hoje a gente tem esses conhecimentos, né? Então, a popularização do sal marinho, a ideia do sal como absorvedor de energia, o sal como banimento, limpeza de energia. Essas práticas não são medievais. Essas práticas são herdeiras diretas da Golden Dawn, tá? Na Idade Média, o sal é amplamente documentado como elemento simbólico operacional em práticas que hoje costumam ser chamadas de ordens de magia. O sal já era documentado em grimórios, em livros, em papiros. Ele sempre foi documentado como um elemento, uma ferramenta de uso mágico. Isso é muito bom porque tem documentos que escrevem sobre isso, tem histórias, tem ritualísticas que estão descritas isso. Então, não é coisa da cabeça do meu pau, é coisas que está escrito, está documentado, tá? E nem da cabeça do pau de ninguém. Está documentado, porque foi usado, foi testado, e hoje a gente tem esse conhecimento, tá? Grimórios medievais. Diversos grimórios latinos e hebraicos registram o uso do sal como elemento indispensável na prática de magia. Latinos e hebraicos, né? Mas latinos, é porque nós é do caralho mesmo. Os latinos são foda. Eu tô aprendendo santeria. Vamos ver o que trazemos aí pro canal, tá bom? Ó, na Clavícula de Salomão, a Chave de Salomão, um dos textos mágicos, um dos textos mágicos mais influentes da Idade Média tardia. Tem a reverência, tem a explicação, tem registros do sal. O sal aparece em consagração por purificação de círculos mágicos. Aqui começa o nosso interesse neste assunto. É frequentemente exorcizado e abençoado antes do uso. Então, assim, ó, você catar um sal comum, olha que bonitinho. Você catar um sal, aqui é sal, pau de carvalho e pimenta, tá? 7 pimentas do reino, para proteger meu ambiente, que a coisa tá feia. De proteger de algum vivo. Então, assim, se você pegar o sal normal, colocar ele lá, não vai servir para nada. Você primeiro, até porque ele vem de uma fábrica, ele vem de pessoas, ele vem de não vem, você não cata ele do mar e já faz. Ele vem com ele tem toda uma história agregada nele. Você tem que entender que ele materializa aquilo que foi manipulado nele. Então, o ideal é você pegar, limpar, fazer uma limpeza dele, fazer uma consagração, um conjuro, qualquer coisa de limpeza, passa uns incensos, passa salve em volta dele, limpou. Ah, mas ele tem o poder de limpeza, eu preciso fazer isso. Você não está limpando o sal, caralho, você está limpando a energia que vem com ele. Aí depois, sim, você passa um outro sentido anti-horário e consagra. A gente precisa lembrar que a gente está no hemisfério sul. Quando a gente lê em livros de grimórios antigos ou grimórios de magia, está sempre, fazer o seu feitiço para trazer algo no sentido horário. Não é, gente. É sentido anti-horário para trazer e sentido horário para emanar, para mandar, tá? Porque a gente está trabalhando com energias e energias do hemisfério sul. Aqui é diferente. Tudo que a gente estuda vem do hemisfério norte, então eles ensinam como era lá e as pessoas não adaptavam para cá e fica um monte de otário fazendo tudo errado, tá? Não, otário como eu fui também. Fui otária durante uns 9 anos fazendo da maneira errada. Quando eu entendi que energia também é o sentido, que eu jogo a água no ralo e ela desce, o contrário do que desceria lá, e por isso que existe o marco zero, quando você joga água ele vai direto. É energético, gente. Então, pega o seu incenso, sentido horário, você limpa,
sentido anti-horário, você consagra. Faz um conjuro, escreve alguma coisa, suas próprias palavras. Aí sim ele vai ter o poder que ele emana, tá? Se você não fizer isso, ele não tem valor nenhum, vai ser só um tumperro. Entendesse? O sal simboliza a incorruptibilidade e autoridade divina. É quase como o ouro, tá? No Liber Jarutus Honore do século VIII, utilizava-se o sal em rituais de purificação espiritual e proteção do operador mágico. É o que nós fazemos hoje em dia, tá? Nesses textos, o sal é visto como não é visto como superstição, mas como uma substância espiritual ativa, alinhada com a cosmologia cristã, tá? Na alquimia medieval, na alquimia europeia, o sal ocupava a posição central. A tríade alquímica, o enxofre a alma, o mercúrio o espírito, o sal o corpo. Descreve o sal como princípio da fixação, elemento de materialização do espírito, símbolo de sabedoria cristalizada. O sal permite que o espírito habitar a matéria. Outra dica. Tcharam! Você não consegue fazer a ancoragem de um deus ou uma deusa, uma estalta, se você não usar o sal. Tá? Você vai ancorar o espírito na matéria, a energia espiritual na matéria, tá bom? Na cabala medieval, o sal está associado à aliança e simboliza a permanência da lei. Usando em rituais domésticos, místicos, como elemento de estabilidade espiritual. Nos textos cabalísticos, mencionam o sal como fixador de forças espirituais, chefa, elemento de equilíbrio entre severidade e misericórdia, sempre um caminho do meio, tá? Na magia popular europeia, o registro da Inquisição, etnográficos, mostram o uso do sal em proteção contra espíritos. Isso os inquisidores escreveram dizendo que as bruxas usavam, tá? Aí que mora a nossa caminhada. Quebra de encantamentos, defesa contra doença, mal olhado. Embora condenadas oficialmente, essas práticas eram onipresentes, ou seja, eles condenavam as bruxas que faziam isso, ou que registravam isso, mas tinha lá o salzinho usado no batismo dos véis, né? Então, o sal nos círculos mágicos e rituais. Em manuscritos medievais, o sal aparece espalhado no círculo, espalhado, para fixar, segurar e colocar o espírito na matéria, tá? Espalhado no círculo, misturado com água para criar a água lustral. Eu acho que eu vou pôr o texto da água lustral no final desse vídeo, vou ver se eu consigo digitar, tá bom? Que não é uma coisa muito difícil, mas é bom vocês fazerem para poder já ter ela pronta. Se você puder pegar a água do mar, só consagrar, ótimo. Mas a água lustral, ela tem um significado muito maior, assim, porque você juntou a água, de preferência as 3 fontes, tá? Chuva, mar, cachoeira. Tá bom? Ou mineral, fiz o que? Comprei de garrafinha. Misturada a água para criar a água lustral é uma água consagrada ou abençoada com o sal, tá? Associada aos 4 elementos, representando, na associação com os 4 elementos, ela sempre representa o elemento terra. Por isso que quando a gente ensina magia natural, a gente fala uma vela, um incenso, um punhado de sal e um copo com água, tá? Seu papel era delimitar o espaço sagrado, impedir interferências espirituais indesejadas, ancorar o ritual no plano material, ou seja, trazer o que você está trazendo para cá, da sua macumbinha, para a realização, a materialização, tá bom? Rituais templários mágicos com sal. A continuidade institucional entre a magia medieval e as ordens ocultistas posteriores. Essas ideias surgem principalmente no Renascimento, Iluminismo tardio e no ocultismo do século XIX. Então, essas ideias de trabalhar com o sal como um artefato espiritual, como um instrumento espiritual para ajudar na sua magia, vem dessa época, tá? Então, vocês pesquisem dentro desses 3 momentos aí, que vocês vão achar outros arquivos, tá? Resumindo, os registros medievais mostram que o sal era um elemento ritual central em grimórios, um princípio alquímico fundamental, um símbolo de incorruptibilidade e fixação, e o elo entre a matéria e o espírito, tá?
Na Golden Dawn, o sal é explicitamente associado ao elemento terra, basicamente, né? Você vê que eles não divergem nesse assunto. Estabilidade, forma, limite e manifestação. O sal torna-se a âncora energética. Por isso que quando vocês vão fazer o círculo mágico, vocês colocam lá em volta, você ancora a energia dentro da sua ritualística, dentro daquilo que você está fazendo, para a energia não dispersar, tá? Delimitador ritual, base material do trabalho mágico. É base, tem que ter, tá? Essa associação tornou-se padrão no ocultismo moderno. A eficácia do sal depende de consagração ritual, não vai só consagrar de qualquer maneira. Tem um tempo, faça com calma, intenciona, tá? Correspondências simbólicas, vontade treinada do operador. A Golden Dawn reinterpretou o sal à luz da cabala hermética, associada a Malkuth, o reino. Malkuth é o reino físico, a manifestação. O sal fixa as forças dos planos superiores no plano material. Alquimicamente, o sal é o corpo deixa de ser um obstáculo espiritual, passa a ser um instrumento consciente da manifestação. A Golden Dawn sistematizou práticas que hoje são amplamente difundidas. O uso do sal mais água para traçar o círculo, definir fronteiras mágicas e estabelecer um espaço ritual. O círculo deixa de ser apenas uma proteção contra os espíritos e passa a ser um campo psíquico controlado, um espaço de concentração de consciência. A ideia do sal como absorvedor de energia e o uso do sal no banimento e limpezas energéticas. Essas práticas não são medievais, nem herdeiras diretas, mas herdeiras diretas da Golden Dawn. Então, essas práticas, elas não vêm de muito tempo. Essas práticas, elas são reconhecidas e disseminadas a partir da Golden Dawn. E começamos a usar o sal nesse tipo de ritualística. Então, a gente já sabe que vem de muito longe, a gente sabe que tem uma força energética, a gente sabe o uso deles, então agora é só pegar e praticar. Eu vou dar uma dica para vocês agora, no dia 31 de dezembro, coloque sal com anil em todos os ralos da sua casa, fazendo um banimento, limpando de todas as peripécias ruins que aconteceram no ano de 2025, e depois, sim, no dia 1º, você consagra com água com louro todos os ralos da sua casa. Faz uma limpeza física, passa água com louro e manjericão pela casa inteira, para poder abrir as portas para o dinheiro, prosperidade e saúde o ano que vem. Então, essa foi meu compilado de informações sobre o poder do sal. Vocês precisam entender que ele vem de muito tempo, ele é usado há muito tempo, e tem coisas que são todo esse material que a gente tem, são de comprovações, de práticas, de uso, de pesquisas, né, porque os alquimistas pesquisavam muito. Então, não é uma coisa que saiu das vozes da cabeça do pau deles, é coisas que realmente aconteciam, é coisas que realmente foram comprovadas, e está aqui agora a informação para que a gente use da maneira correta. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigada pela paciência, porque foi osso. Eu sou Mônica Conchita e estou sempre por aqui falando de magia. Um beijo para todos vocês, feliz ano novo e fui!